Atos capítulo 9, amados, tem como tema principal, você deve saber disso, você que conhece a Escritura, e nós estamos lendo, eu já disse a vocês, toda a Bíblia novamente, e nós estamos lendo o livro de Atos. E eu tenho dito, pregando quarta-feira passada aqui no culto de oração, de não tem como a gente ler o livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, e a gente não ser tocado pela história da igreja que está nascendo, pela teologia de Lucas, que é o escritor desse livro, que escreveu o Evangelho, e agora escreve um segundo tratado. O primeiro tratado dele, ele deixa claro que ele falou sobre Jesus Cristo, a intenção era falar sobre Jesus, e ele fala, um dos evangelistas sinóticos, e fala muito bem sobre Jesus, mas agora a visão de Lucas é outra visão, é uma visão de historiador, mas eu dizia quarta-feira passada aos irmãos, que nem pelo fato de ser um livro histórico, esse livro é desprovido de teologia e de doutrina. Não é à toa que Lucas, ou livro de Atos, mas Lucas principalmente, é chamado de teólogo do Espírito Santo. Porque nenhum outro autor do Novo Testamento, nem mesmo o apóstolo Paulo, vai enfatizar tanto a obra do Espírito Santo na sua literatura como Lucas. Ele enfatiza essa ação do Espírito Santo na vida daquela igreja. Lucas demonstra a plena convicção de que o Cristo que ele escreveu, o primeiro tratado dele, ressurgiu dos mortos, e de que aquela igreja, ela não estava à mercê, ela não estava à deriva, ela não estava sozinha, porque a promessa que o próprio Cristo tinha deixado para os seus discípulos tinha se cumprido. E Lucas faz questão de mostrar essa atuação permanente, contundente, da pessoa maravilhosa, da terceira pessoa maravilhosa da Trindade, que é o Espírito Santo. É por isso que o livro de Atos é chamado de livro do Espírito Santo. E eu desafio você, inclusive, a ler esse livro com essa lupa, com essa luneta, olhando esse livro numa perspectiva do Espírito Santo, porque nós precisamos do Espírito Santo. Agora, o meu tema nessa noite não é sobre o Espírito Santo, embora eu faça menção dele nesta noite, mas o momento que nós vivemos hoje, que foi um momento de batismo, eu gostaria muito de ter estado aqui. Eu me programei para estar aqui, mesmo tendo que ir fazer o funeral de uma pessoa, o ofício fúnebre. Eu disse à equipe pastoral, eu vou, faço o ofício fúnebre e volto para estar com vocês, porque para mim o batismo é um momento muito sublime, é um momento de testemunho público, é um momento de demonstrar para todas as pessoas, inclusive para o mundo espiritual, acerca de mudança, acerca de transformação, acerca de salvação. Mas eu não pude estar. Eu estive com a família de Cléia e de Claudinho, oficiando a cerimônia fúnebre, e a família pediu que eu fosse até o cemitério também, e era necessário a presença pastoral, e eu não pude estar aqui com os irmãos, e eu agradeço os auxiliares que puderam nos ajudar nesse sentido. E pensando, amados e amadas, no batismo, pensando nesse testemunho público que
essas duas irmãs, e tinha mais gente, né, pastor, para batizar, que não chegou, mas que elas fizeram hoje essa demonstração, e essa festa hoje aqui. Eu pensei em pregar sobre um tema que remete a esse momento, e o tema é um encontro profundamente transformador. Eu penso que esse é um momento, querido, importante, oportuno para falarmos sobre esse encontro transformador com Jesus Cristo. Acima de tudo, esses irmãos, como nós falamos, ou essas duas irmãs, elas deram mostras públicas de suas transformações de vida. Elas demonstraram para os seus parentes, elas demonstraram para seus amigos, colegas, elas mostraram visivelmente que elas agora estão seguindo a Jesus, elas estão agora como discípulas de Jesus Cristo, elas agora estão enxertadas na videira verdadeira, elas agora estão caminhando com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que eu penso nesse tema, um encontro profundamente transformador, é que, na minha percepção, e eu espero que você compreenda isso, eu penso que é sempre importante nós, crentes, estarmos reavaliando a nossa espiritualidade. Eu penso que é sempre importante para mim e para você a gente estar repensando a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus, a nossa espiritualidade. E eu penso, amados, que isso se reveste de importância, principalmente num momento que eu chamo de tanta liquidez da fé, onde a fé se apresenta de uma maneira tão líquida. Eu penso que é importante a gente estar pensando sobre esse encontro transformador com Jesus, num momento onde o número de desviados cresce assustadoramente. A gente tem falado disso aqui quase que domingo após domingo. Eu penso que é importante a gente falar sobre esse encontro transformador, não apenas pela liquidez da fé que remete aos desviados, mas também ao número de crentes nominais, que os estudiosos da igreja também dizem que tem crescido assustadoramente. Eles dizem que o número de pessoas que aderem à fé cristã é assustador. Mas essas pessoas, segundo esses estudiosos, elas não nasceram de novo. Elas não foram genuinamente regeneradas. Elas não foram alcançadas pela graça. Elas simplesmente vieram no culto, gostaram do louvor, gostaram talvez do carisma do pastor, acharam alguma coisa interessante e foram se agregando e acharam que eram crentes. Então eu penso que é importante a gente pensar sobre um encontro transformador. Eu penso que é sempre muito bom, assim eu penso, a gente pensar sobre um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo. E aí, amados e amadas, eu digo uma terceira e última coisa nessa introdução para a vossa reflexão e serve, inclusive, como uma provocação. Vou repetir. Eu vou dizer a vocês uma terceira e última coisa que nos serve como reflexão e nos serve como provocação. Olhe o meu tema, um encontro profundamente transformador, esse é o meu tema. E aí, na minha cabeça e na minha teologia, eu sempre digo aqui, já disse várias vezes, você já deve ter ouvido, quem é antigo aqui, dezenas de vezes, que para mim é impossível a gente se encontrar
genuinamente com Jesus, a gente será alcançado ricamente e poderosamente por sua graça e não ter a vida transformada radicalmente. Na minha cabeça, na minha teologia, não entra a realidade de algumas pessoas que dizem ter sido alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo, dizem ter sido alcançadas pela salvação em Cristo e se tornaram crentes ou cristãs, seguidoras de Jesus, e continuarem com a mesma vida que tinham outrora, ou continuarem com alguns costumes, hábitos e comportamentos que tinham antes desse encontro. Na minha teologia e na minha perspectiva bíblica, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, a nossa vida é radicalmente transformada. Agora, quando eu estava esboçando o sermão, eu comecei a pensar, e eu quero expressar algo para vocês que é necessário. Porque você pode olhar daí para cá, ou quem está nos assistindo agora, ou vai nos assistir depois e vai dizer: esse pastor é muito radical, porque há coisas que a gente não consegue se libertar totalmente, a gente não consegue se livrar logo. Eu quero dizer, querido e querida, que eu compreendo que existem situações, que existem determinadas pessoas, porque a nossa espiritualidade, ela não é uniforme, ela não é homogênea, ela não é igual. A minha experiência não é a experiência de Denise, nem do pastor Marcelo, nem de qualquer uma outra pessoa que está aqui. Deus age conosco de modo e de forma separada, eu não tenho dúvida disso. Eu creio que algumas pessoas podem ser alcançadas pela graça, elas podem ser alcançadas pela salvação, e elas continuarem tendo lutas em algumas áreas, elas continuarem tendo problemas com alguns comportamentos, mas o Espírito Santo sempre vai falar o coração dessa pessoa, Deus sempre vai falar, ela vai lutar, ela vai batalhar, sempre dependendo da graça de Deus, até que ela vai se libertar totalmente. Assim eu creio. Assim eu creio. Eu conheço história de gente que, por exemplo, fumava e se converteu e ainda passou um tempo lutando contra o fumo. Inclusive aqui, foi daqui dessa igreja. Essa pessoa abriu o coração comigo, a gente orava junto, até que um dia ela chegou para mim, depois de tanto tempo, e disse: pastor, agora estou liberta. Como eu conheço gente, já dei testemunho, e quero chamar para pregar aqui o meu querido amigo, pastor Carlinhos, lá do sertão da Paraíba, viciado em cocaína, traficante, foi em Cabedelo, na Grande João Pessoa. Já contei a história desse rapaz, num domingo à noite como esse, depois de estar frequentando a igreja nas quartas-feiras por 1 mês, 2 meses, ele foi num domingo à noite na igreja. Eu não sabia quem era esse rapaz. Ele foi com a noiva dele, e depois de uma pregação eu fiz o apelo, os dois vieram à frente e entregaram a vida a Jesus Cristo. E naquela semana eu fui conversar com esse rapaz. Ele disse: eu preciso lhe dizer quem eu sou. E quando ele disse quem ele era, eu disse: meu irmão, meu Deus do céu, você precisa ir para um centro de recuperação. Isso já estava há alguns dias que ele tinha entregue a vida dele ao Senhor Jesus Cristo, tinha se ajoelhado no altar. E aquele rapaz disse para mim: pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu cheirava pó todo dia, mas desde aquele dia que eu ajoelhei naquele altar e que me levantei, eu nunca mais cheirei pó e nunca mais vou cheirar pó, porque o Senhor tem guardado a minha vida. E eu ainda quis mandá-lo para um centro de recuperação, Rejane. Rejane, eu estou falando com Rejane, está onde, Rejane? Está ali. É uma Rejane que foi minha ovelha lá em João Pessoa, sabe da história.
e está nos visitando nessa noite, sabe de quem eu falo. Carlinho não foi para centro de recuperação, teve a sua vida radicalmente transformada. Teve luta, teve momento de depressão, mas a graça sustentou. E esse menino hoje é pastor para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O que é que esse texto do apóstolo Paulo indo para Damasco perseguir os cristãos, segundo o registro do médico amado Lucas, nos ensina a respeito deste encontro transformador? Eu gostaria muito que você refletisse comigo. O que é que esse encontro transformador, ele traz em nós, ou muda em nossa vida? Que consequências esse encontro com Jesus? E se você que está aqui ainda não se encontrou genuinamente com Ele, a minha oração é que a graça do Senhor Jesus Cristo e o Espírito dele comece a se manifestar em nosso meio e comece a incomodar a sua vida e comece a falar com você, e quem está em casa e quem vai assistir. Nós estamos falando de um homem aqui, perseguidor da igreja, como ele vai dizer, fariseu dos fariseus, treinado segundo a tradição judaica, aos pés do melhor mestre judeu daquele tempo, Gamaliel, profundo conhecedor da lei judaica, profundo conhecedor dos costumes judeus, odioso, raivoso, um homem que queria perseguir os cristãos, matar os cristãos, prender os cristãos, encarcerar os cristãos. Pede carta às autoridades a quem estava subordinado. Ele quer ir para Damasco. Ele sabe que em Damasco tem uma comunidade cristã. Ele quer chegar nessa comunidade cristã e quer prender essa comunidade. Ele quer encarcerar. Ele quer maltratar. Recebe as cartas, forma a sua comitiva. Lucas mostra isso, e ele mesmo, depois, em alguns testemunhos, ele deixa claro como isso aconteceu na sua vida, quem ele era, o que ele pensava, o que ele queria, o poderoso. E esse homem vai. Só que no caminho de Damasco, parece uma grande luz. Esse homem cai, se prostra, e lá uma voz que sai do meio da luz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E esse homem, ao chão, sem visão, pergunta: quem é que fala comigo? E a voz diz: eu sou o Senhor Jesus, a quem você persegue. Levanta, vai para a cidade, e lá eu te mostrarei o que vou fazer contigo. Essa é a conversão, podemos assim dizer, do maior de todos os apóstolos, pelo menos em termos de literatura, de relevância missionária e de evangelização. Saulo de Tarso, depois chamado de Paulo. Esse é um encontro profundamente transformador. Esse não é um encontro qualquer. Esse é um encontro de mudança radical. Esse é um encontro de mudança total. Esse é um encontro de transformação plena.
O perseguidor agora se torna o perseguido. Esse é um encontro, amados, que nós precisamos refletir sobre ele. E eu pensei, amados, pelo menos em 3 pontos, a respeito das consequências desse encontro genuíno, poderoso com Jesus. Eu queria tanto que essa juventude e esses adolescentes que estão aqui prestassem tanto atenção naquilo que nós estamos falando nessa noite. Porque um dia eu tive que entender, grande juventude e adolescentes que estão aqui, que por ser filho de um filho de Deus, isso não me tornava neto de Deus. Eu era pecador e eu precisava da graça de Deus, irmãos. Eu não estou dizendo que a igreja que eu fazia parte me enganou a respeito disso, não. Absolutamente, por favor, porque nos retiros que eu ia, nos acampamentos que eu ia como adolescentes e jovens, os pastores pregavam: olha, mesmo você que é filho de Deus, seu pai é isso, é aquilo, você precisa da graça. E às vezes eu ridicularizava, às vezes eu dizia: não, meu pai já é crente, minha mãe já é crente, meus avós eram crentes, então eu já estou debaixo da bênção aí. Não. Você precisa da sua experiência com Jesus. Você precisa de um encontro transformador com Jesus. E mesmo aqueles que cá chegaram nessa noite, e que talvez, amados e amadas, esteja frio na fé, porque nós enfrentamos aqueles momentos de dúvida, de questionamentos, e às vezes de aridez espiritual, onde as coisas parecem perder o sentido, onde a igreja parece não ter mais sentido, Deus parece não ter mais sentido, as coisas religiosas e espirituais parecem não ter mais significado e sentido. Quantas vezes a gente não precisa de ser revisitado pela palavra, de ser revisitado por Jesus, de ter o nosso coração novamente aquecido. Quem sabe hoje não é a noite que isso possa acontecer. E a primeira coisa, amados, lendo o texto, que eu vejo, é que um encontro, preste atenção, um encontro real e genuíno com Jesus, guarde isso, revela a nossa insignificância, revela a nossa pequenez, revela a nossa carência, revela o nosso estado de miserabilidade, ao mesmo tempo que revela o poder de Deus. Eu não tenho dúvida disso, que o encontro verdadeiro com Jesus, quando nós somos alcançados por essa graça, quando esse Cristo maravilhoso vem ao nosso encontro com a sua graça, nós somos profundamente impactados, nós somos profundamente conscientizados de como nós somos insignificantes, de como nós somos pequenos, de como nós somos carentes, de como nós somos miseráveis, de como nós precisamos dele. E aí, eu estava meditando no texto, amados e amadas, e eu até coloquei aqui no meu esboço: meu Deus, quem era Saulo? Quem era Saulo? Certo comentarista, usando esse texto que eu abri aqui, não li para a gente ganhar tempo, ele diz que no original, o que Lucas está dizendo é que Saulo era alguém que respirava como fogo. Esse respirava ameaças aqui, no original grego, é como se ele fosse um dragão. Outro diz que Saulo era como um touro bravio. E eu fui procurando me aprofundar nos comentaristas, e outro comentarista diz 5 características de Saulo, que talvez você não saiba, mas quando a gente lê todo o livro de Atos, a gente vai ver. Ele diz que Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um caçador implacável, Saulo era um malfeitor impiedoso,
Saulo era um torturador desumano. E vocês podem até se escandalizar e ficarem perplexos com o que eu vou dizer agora. Para esse comentarista, Saulo, inclusive, era um assassino truculento. Saulo não fala disso quando ele fala das suas experiências, mas eu já li algumas biografias de Saulo, onde os biógrafos dizem que não tem dúvida de que Saulo, se não matou com as próprias mãos, ele consentiu na morte, ou ele mandou matar. Esse era o cara. O próprio Saulo, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala da sua arrogância, ele fala da sua formação, das suas origens, dos seus status quo, do seu poder. Ele se gabava disso. Fariseu dos fariseus, benjamita, sabedor da lei, sabia a lei de cor, perseguidor por zelo, por justiça. Eu era assim, ele diz. Mas se aproximando de Damasco, surgiu uma luz. Se aproximando de Damasco, surgiu uma poderosa luz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na luz se manifestou aquele que é o Rei dos Reis. Se manifestou aquele que é o poderoso Senhor de tudo e Senhor de todos. Se manifestou aquele que o pastor Marcelo leu em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, falando sobre a supremacia dele, Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, que submeteu todas as coisas, que todas as coisas estão debaixo do seu domínio, estão debaixo do seu poder. Esse é Jesus Cristo de Nazaré, o poderoso. Ali se manifestou, queridos e queridas, e agora o perseguidor, o poderoso Saulo, diante da presença daquele que é o poderoso, o eterno, o primogênito de toda a criação, aquele que é o leão da tribo de Judá, ele cai. E aí eu olho a cena, amados, e eu lendo esse texto e me deliciando com ele. Eu não sei se você se delicia com a palavra de Deus. Eu dizia, lá vai o camarada com tudo, como a gente diz na Paraíba, desculpa irmãos, o cara estava com a gota, o cara vai, eu vou pegar, a luz aparece, ele cai no chão. Ele está deitado no chão, ele está cego. E eu olho o texto, e o texto me diz que aquele homem que iria entrar na cidade, ia perseguir a todos os cristãos, aquele homem que iria colocar em celas, colocar em cadeias, agora ele entra sem ver nada. Ele entra cego. E ele tem que ter ajuda de terceiros. E aí, quando eu li esse texto, eu disse, eita, Jesus Cristo poderoso, que abate os implacáveis, que destrona os poderosos, que derruba a altivez. Tem um texto que eu creio que é de Obadias, que eu me delicio com ele. Irmãos, eu creio na palavra de Deus. Obadias diz assim, se te remontares como a águia, e se lá no céu tu pousares e colocar o teu ninho, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Jesus é poderoso.
quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, com essa poderosa graça dele, com ele, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa carência é poderosamente exposta. Eu comecei a pensar sobre isso e eu comecei a dizer comigo mesmo: oh meu Deus, como muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa, como muitas vezes nós achamos que temos alguma coisa, amados e amadas. Eu tenho orado tanto por isso com Denise essa semana. Deus, nós não queremos achar que nós somos os todos poderosos, que as coisas acontecem por causa de nós, as coisas acontecem apesar de nós, Senhor. Se não for a tua graça em nós, nós estamos perdidos. O encontro genuíno com Jesus, amado, mostra a nossa fragilidade. O encontro genuíno com a graça mostra a nossa fraqueza, mostra a nossa miserabilidade e revela o poder de Deus. Mas tem uma segunda coisa. A segunda coisa, amados e amadas, é que o encontro real e genuíno com Jesus nos transforma numa nova criatura. Eu dei uma pontuada nisso na introdução. E aqui é preciso que eu lhes diga duas coisas que eu julgo profundamente relevantes, poderiam ser mais. Mas duas coisas são importantes. Guarde isso. Nós estamos falando sobre nova criatura. O encontro genuíno com Jesus transformando-nos em nova criatura. Primeira coisa, não é Paulo que se transforma por sua vontade. Não é Paulo que vai caminhando e de repente na sua consciência ele diz assim: talvez eu não esteja fazendo a coisa correta, tal. Não é Paulo. Eu estou usando Saulo e Paulo aqui em intercâmbio, é a mesma pessoa. Não, essa transformação, ela vem pela graça salvadora de Jesus Cristo, que alcança Saulo, o perseguidor. Ele vem com gosto de gás, mas a luz aparece, é Jesus quem fala, é a graça do Senhor se manifestando. Aleluia. Nenhum de nós pode salvar-se a si mesmo. Nenhum de nós, isso é pelagianismo. Nenhum de nós pode dizer: eu sou bom o suficiente para me salvar. Eu tenho ética, eu tenho moral, eu sou gente boa, eu tenho justiça social, tal. Estou de boas. Não. Todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos estão debaixo dessa maldição, da ira. Todos. Rico, pobre, branco, negro, oriental, asiático, africano, todos. Culto, inculto, douto, indoto, todos. Mas a graça tem se manifestado. E quando a graça se manifesta, e o Espírito Santo começa a tocar no nosso coração, porque o apóstolo João, no seu livro, Jesus vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é retórica pastoral, não é oratória pastoral, não é porque prega bem, não é porque ensina bem, não. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Como eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite, como eu creio que Ele está com quem está na televisão, e depois quando cair nas plataformas sociais, alguém pode ouvir essa pregação, quem sabe, um ano depois, e o Espírito Santo tocar na vida dessa pessoa, lá, convencendo do pecado, dizendo: você é pecador, você é miserável, você está debaixo da ira de Deus, agora tem jeito para você. Jesus Cristo, com a sua graça, Ele salva a tua vida, Ele regenera a tua vida, Ele perdoa os teus pecados, Ele justifica a tua vida.
Essa é a primeira verdade. Não é Paulo que se transforma por sua vontade. A segunda verdade, amados e amadas, aqui, que eu quero que você preste atenção, é que conversão não é mera reforma numa pessoa. Conversão não é reformar o velho. Como a gente diz na linguagem mecânica, e às vezes em outra linguagem, não é dar uma guaribada. Não é pegar a pessoa e dar olha, não faça isso, não faça aquilo, dá um jeito assim, dá um jeito assado, não é? Bota uma roupinha nova, tal, está parecendo um crente. Isso não é conversão. Conversão não é de fora para dentro. Não é. Não é, querido. Conversão é de dentro para fora. Conversão é o Espírito Santo agindo dentro, transformando a gente, a mente da gente. Quem quer reformar as pessoas é a religião. Religião é que gosta de reformar pessoas, reformar o velho. Quando Davi pecou, ele não disse: Senhor, reforma o meu coração. Ele disse: dá-me um coração novo, meu Deus. Quando Paulo vai falar depois sobre regeneração, salvação, ele fala de nova criatura. Jesus Cristo fala de nova vida. É nova vida, querido. O velho fica para trás e o novo surge. Louvado seja o nome do Senhor. E é pelo Espírito. Não é o pastor mandando você, não é o discipulador mandando você, não, querido. É obra espiritual. Ser nova criatura, conversão, querido, é reconhecer a situação, o estado de pecado, e reconhecer que somente Jesus Cristo pode nos ajudar nessa situação. É receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e sermos guiados por Ele e por seu Espírito. Isso é conversão. Eu acho interessante é que Deus se revela para um discípulo chamado Ananias e diz a ele assim: Ananias, é o seguinte, tem uma pessoa que eu quero que você vá lá orar por ele, o nome dele é Saulo. Aí Ananias disse: Senhor, eu já ouvi falar desse camarada, esse não é o dragão? Ananias, ó, esse não é o dragão que está botando sangue pelas bufas, narinas? Não é? Aí o Senhor fala para ele: vá lá, você vai impor as mãos para que ele recupere a vista. Aí Ananias disse: Senhor, esse camarada é barra pesada, eu estou sabendo o que ele está fazendo. Mas no verso 15, o Senhor diz para Ananias: vai, rapaz, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse para Ananias: Ananias, aquele touro caiu, aquele touro foi alcançado pela graça. Ananias, vai lá impor as mãos sobre ele. Aí eu acho legal demais, irmão, verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs a mão sobre ele, e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, olha, que te apareceu no caminho, por onde você vinha, para que recuperes a vista. E eu gosto demais quando ele diz assim, ó, e fique cheio do Espírito Santo. Aí agora, o verso 18, igreja, ele diz: imediatamente
lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e já foi batizado. Essa é a nova criatura. Essa é uma obra profunda de conversão, de regeneração, meu irmão e minha irmã. Mudança radical de vida, mudança radical de pensamento, mudança radical de sonhos, mudança radical de projetos, mudança radical de ideais. É mudança. Deixa eu contar uma história para vocês, amados e amadas. Quando eu estava preparando o sermão, eu comecei a lembrar de uma história que eu ouvi em 2005 ou 2006, mais ou menos. Eu fui fazer um curso de psicologia pastoral numa cidade chamada Viçosa, em Minas Gerais. Eram 2 psicólogos e teólogos ministrando, um pastor presbiteriano e uma teóloga batista. Foi um curso excepcional, de 2 semanas. Mas aquela teóloga batista contou uma história para nós, alunos, meus irmãos e minhas irmãs, que eu nunca mais esqueci. Eu já ouvi muita história de conversão. Eu já ouvi muita história de regeneração, de transformação. Já ouvi e vi como pastor. Mas essa história me chamou a atenção. Ela contou que ela conheceu um caso em São Paulo, de um homem que era alcoólatra, bebia todo dia, mas não apenas isso, ele agredia sua esposa todos os dias, era um homem agressivo, e não apenas isso, salvo engano ela disse que ele tinha 4 ou 5 filhos, pequenos, e ele agredia os filhos e as filhas. Era um homem bruto, era um homem grosso, era um homem sem modos, era um homem sem Deus, alcoolizado todo o tempo. Chegava em casa, essa psicóloga disse que os meninos e as meninas, pequenininhos irmãos, ficaram com tanto trauma desse pai. Essa história é verdadeira, que quando ele chegava em casa, ele nunca via os filhos, porque os meninos se escondiam e as meninas, para não apanharem, não serem espancados e não verem a sua mãe sendo espancada, porque ele era agressivo. Todos os dias, Júnior. Os meninos foram crescendo e ele não foi vendo os meninos, porque ele não tinha momento sóbrio em casa. E os meninos sempre estavam com medo dele. E ela contou que um dia, esse homem saiu do trabalho e indo para casa, ele passou na calçada de uma igreja evangélica. Estava vendo um culto como esse. E ele foi atraído pela graça poderosa de Jesus. Ele ainda ia beber para chegar em casa. E ele entrou, Marcelo, naquela igreja. E estava ali um homem muito simples, pregando o evangelho. E pregou o evangelho. E aquele homem bruto, algoz dos seus filhos e esposa, irmãos, foi profundamente tocado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tocou em seu coração, a graça invadiu a sua alma. De modo que quando o simples pregador perguntou a alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus, só teve ele. E ele foi lá na frente. E ele chorou. E o pastor orou por ele, e os irmãos oraram por ele. E aquela psicóloga disse que aquele homem saiu daquela igreja e não mais entrou no bar. Jesus Cristo transforma. E ele chegou em casa.
A mulher o recebeu, já esperando ele alcoolizado, já esperando um supetão, essa coisa toda. E a psicóloga contou que quando ele chegou em casa, ele sentou no sofá e começou a chorar. A esposa na cozinha sem entender, esperando alguma manifestação dele, e ele chorando compulsivamente. Até que ela teve coragem e perguntou: o que aconteceu com você? E ele enxugou suas lágrimas e disse: eu entrei numa igreja, eu ouvi uma pregação, eu vi o quanto eu era pecador miserável, e Jesus Cristo perdoou os meus pecados. A mulher ficou perplexa, que ela não acreditava. Ela apanhava todo dia, e ela foi se aproximando e disse: isso aconteceu, e ele chorava. Você não bebeu hoje? Ele disse: não, eu não tive vontade de beber, eu tive vontade de vir para casa. E ele olhou para ela chorando e disse: onde estão meus filhos? Ai, irmãos. Aí foi ela que começou a chorar. E ela disse: seus filhos têm medo de você. Eles estão escondidos. Tem gente atrás da cortina. Tem gente debaixo da cama. Ele disse: chame meus filhos. Chame meus filhos. E a psicóloga disse que a mãe teve que buscar de um por um desses meninos e dessas meninas, amados e amadas. E os menininhos, as menininhas, todos eles chorando com medo. E ele chorava e olhava para os menininhos e dizia: papai mudou. Papai mudou. Jesus me alcançou. E os meninos ainda atônitos e com medo, e ele dizia: venham para o meu colo. E os meninos e as meninas com medo, ele dizia: venham, eu não vou bater em vocês. Eu fui transformado hoje. Meus irmãos, nós ouvimos essa história num curso de psicologia pastoral, e todos nós ficamos profundamente quebrantados, porque eu creio que Deus transforma vidas, regenera pecadores, justifica pecadores, transforma o mais vil pecador, pecadora, em homens e em mulheres honradas, cheias do Espírito e cheios do Espírito. E aquele homem pôde sentar com seus filhos pela primeira vez em anos, colocá-lo no colo, chorar com eles e pedir perdão à sua esposa e aos seus filhos. Quantas histórias! Um encontro genuíno com Jesus transforma a nossa vida. Não tem como, irmãos. Transforma a nossa vida. Finalmente, amados e amadas, um encontro real e genuíno com Jesus nos insere numa nova família. Isso é bom demais. Foi isso que foi feito aqui hoje à noite. Saulo foi acolhido por irmãos que se colocaram ao seu lado. Alguns tinham medo, né? Quando a gente lê todo o relato, a galera de Jerusalém diz assim: caramba, é ele mesmo, é uma conversão mesmo, será mesmo? Mas é importante como Ananias, ele vence o medo, e ele chega na casa onde Saulo está hospedado, e chama, eu acho legal que ele já chama Saulo, irmão, já chama de irmão. Quando a gente lê o contexto aqui, a gente vai ver os discípulos em Damasco ajudando Saulo a fugir, porque em Damasco queriam pegá-lo. Quando ele vai para Jerusalém, tem um camarada decisivo na vida de Saulo, porque todo mundo em Jerusalém está espantado. Essa conversão não é verdadeira.
Mas Barnabé, diz a palavra, toma ele pela mão. Barnabé, nós precisamos de crente Barnabé na igreja. Não de crente para meter o dedo na cara do outro, ficar acusando, mostrando pecados simplesmente, sem resolver os problemas. Nós precisamos de crente Barnabé, que pegue pela mão, que levante. Barnabé segura Saulo e diz: Saulo, fica comigo aqui. O pessoal está com medo. E Barnabé diz assim: não, é ele mesmo, está convertido. Era um dragão, agora é uma ovelha. Olha, é Jesus. E amados e amadas, eu falo sobre a igreja. Hoje nós vivemos uma época de propaganda contra a igreja institucionalizada, organizada, contra pastores, contra líderes. Eu não entro muito nesse tal de Twitter, não. Mas de vez em quando eu dou uma entrada lá, tem coisa tóxica contra a igreja. Crentes falando mal da noiva de Jesus, falando mal de líderes, falando mal de pastores, falando mal de ministérios. É uma coisa triste, vergonhosa. Vivemos uma época difícil. E aí, na última consciência cristã, eu não estive lá, mas alguns amigos estavam. Pastor Renato Vaz lançou um livro chamado Eu Amo Minha Igreja, razões porque um cristão deve valorizar e amar a igreja local. E ele coloca pelo menos 8 motivos pelos quais um cristão deve valorizar e amar a igreja local. Em primeiro lugar, igreja é lugar de comunhão. Amém, meus irmãos? Segundo lugar, igreja é lugar de discipulado e de auxílio mútuo. Amém? Terceiro, igreja é lugar onde somos alimentados pela palavra. Você pode dizer amém? Quarto, igreja é lugar de socorrer o necessitado. Amém? Quinto, igreja é lugar de encorajamento. Amém? Quero ver você dizer amém agora. Igreja é lugar de disciplina e correção. Muito bem. Sétimo, igreja é lugar onde participamos dos sacramentos. Amém? Oitavo, igreja é lugar de adoração comunitária. Amém? E aí eu termino com aquela frase, 2 frases. A primeira de Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça. Saí da igreja porque achei pouca graça nela e fui para o mundo. Como tem muito crente, principalmente jovens, fazendo isso. Saí da igreja porque achei pouca graça nela e fui para o mundo. Mas saí do mundo e voltei para a igreja, porque no mundo não tem graça nenhuma. Segundo, Erwin Lutzer, num dos seus livros, salvo engano, de pastor para pastor. Presta atenção para você não entender mal. Ele diz assim: às vezes eu comparo a igreja à arca de Noé. Ela fede por dentro. Eita, essa é pesada. Essa é pesada. Comparar a igreja à arca, dizendo que ela fede. Às vezes ela fede. Imagino como aquela arca fedia, aqueles bichos tudo em lá. Aquele monte de dejeto, não sei como Noé fazia, né? Mas devia feder. Aquela combustão ali. Às vezes a igreja fede. Mas Erwin Lutz diz assim, mesmo fedendo, é melhor estar dentro dela, porque lá fora só tem tempestade. Não sai da arca não, querido. Mesmo com os problemas, depois da tua família, essa arca é o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar para você educar e criar os seus filhos depois do seu lar. É o melhor lugar para a gente se apoiar. E você acha que igreja não tem problema? Aí eu vi uma que você pode não concordar.
Um cara me disse assim: Alcimar, a primeira igreja só tinha 2 membros. O pastor era o próprio Deus. E mesmo assim o cão entrou na igreja. E Deus disciplinou os 2 membros botando para fora. Imagina a Nasa Sul. Isso não significa, amados e amadas, que a gente quer levar as coisas de qualquer forma e de qualquer maneira. Não. Nós queremos ser uma igreja segundo o coração de Deus. E quando nós nos encontramos genuinamente com Jesus, nós somos inseridos na sua família, na família cristã. Amém? Você pode curvar sua